Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Hoje a gente fala da infraestrutura do transporte rodoviário no Brasil e os impactos sentidos pelo setor por conta da pandemia do novo coronavírus. Vamos falar também dos desafios e aspectos regulatórios da categoria. No estúdio comigo hoje, Arthur Carrijo, que é mestre em Direito e integrante da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, a Alumni. Primeira vez aqui com a gente. Bem-vindo, Arthur. Sim, muito obrigado, Mari. Boa noite. Bom, eu queria primeiro, Arthur, entender um pouquinho do tema antes da gente chamar os convidados, né? A gente sempre traz temas atuais e esse tema aqui é um pouquinho mais técnico, mas faz toda a diferença na nossa vida, né? No dia a dia, a gente que dirige, que está nas estradas, que pega transporte público. Então, fala um pouquinho desse tema pra gente. Sim, claro. Mari, a infraestrutura tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. Afinal, a gente está falando de transportes, saneamento básico, telecomunicações, energia. Então, a infraestrutura está diretamente conectada com o desenvolvimento de um país, de uma sociedade, com a melhoria da qualidade de vida. Então, os preços dos alimentos, saúde, índices sociais e econômicos estão diretamente associados com o investimento em infraestrutura. Especialmente no caso do tema de hoje, do programa de transportes, tem uma relevância importante o setor rodoviário, o modal rodoviário, uma importância histórica e, enfim, um estudo da Fundação Dom Cabral com a empresa de planejamento e logística apontou que se todos os projetos do setor ferroviário hoje existentes fossem tirados do papel e concretizados, ainda assim o setor rodoviário seria o principal modal de transporte de cargas no Brasil pelos próximos 20 anos. Então, a gente sentiu isso quando teve a greve dos caminhoneiros, né? Só para a gente dar um exemplo prático para o público, né? Então faz toda a diferença. Faz toda a diferença, tem um impacto muito grande, qualquer mudança, qualquer alteração no setor. E aqui a gente vai ter a oportunidade de debater dois aspectos muito importantes. O primeiro relacionado aos desafios de definir e mapear os problemas e definir as prioridades de investimento. Há tantas obras a serem executadas e tantas carências a serem supridas, isso de um lado, e por outro também os desafios da segurança jurídica, porque uma vez que os projetos, os contratos são celebrados, é importante também que todos os agentes do setor, em especial as agências reguladoras, também possam lidar da melhor forma e possam também trazer, que é o que a gente vai debater hoje, aspectos relacionados a isso. E em relação à pandemia do novo coronavírus, o setor rodoviário foi um dos mais impactados. Então, essas questões ganham contornos especiais que eu tenho certeza que nossos convidados vão poder falar muito bem. Vamos lá, os nossos convidados de hoje são Priscila Cunha, Procuradora-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e Tiago Caldeira, Secretário de Parcerias em Transporte do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Bem-vindos aqui os nossos dois entrevistados. A gente tem pouco tempo, eu já vou logo para a primeira pergunta, porque como eu não domino o tema, o nosso especialista aqui são os convidados e o Arthur que está comigo. Eu fiquei interessada, né, em saber um pouquinho mais sobre o Programa de Parcerias de Investimentos no Brasil. Ele existe desde 2016, Tiago, e eu quero começar por você. Quero que você explique para mim a importância, né, desse programa e de que forma o setor rodoviário foi impactado, então, pela pandemia que a gente está vivendo. Olá, boa noite, Mari. Boa noite, Priscila, Arthur e todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. O Programa de Parceria de Investimentos ele foi criado para ser uma espécie de governança do processo de desestatizações do Brasil. Então, o Programa de Desestatizações do Brasil é muito grande, temos muitos projetos do setor de transportes, energia, infraestrutura social, saneamento básico, também desestatizações de empresas. Então, foi criado um programa para que seja estabelecida essa governança do processo. E a principal item da governança é escolher quais são os ativos que serão levados à licitação, né, que será buscada a parceria com a iniciativa privada. Então, no setor, especificamente no setor de rodovias, nós temos uma grande decisão inicial, que é escolher qual o trecho de rodovia que será licitado, que será feita a concessão. Então, tem que ser levado em conta qual o volume de tráfego daquela rodovia, quais as condições de qualidade do serviço da rodovia. Então, tudo isso é levado aqui para o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos e ele toma essa decisão sobre quais são os ativos, os bens públicos que serão levados à licitação.
E depois que ele é enquadrado aqui no Programa de Parcerias e Investimentos, a gente atua junto aos ministérios setoriais para apoiá-lo na preparação do projeto, nos estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental, em redigir edital e o contrato, junto com toda a equipe aí, ilustre equipe da NTT, que está aqui representada pela Priscila. Então, é um processo longo essa etapa de fazer uma licitação de uma concessão de serviço público, e essa etapa tem uma governança do começo até o final. A respeito da sua segunda pergunta, Mari, sobre o impacto da pandemia na estruturação dessas licitações, o impacto foi muito grande para os projetos que estavam com o estudo de viabilidade econômica sendo feito. Então, o principal item do estudo de viabilidade na concessão é estimar a projeção de tráfego de veículos ao longo de todo o período da concessão. Então, geralmente, um período de 30 anos, a gente tem que estimar qual o tráfego de veículos leves, veículos pesados, e é muito sensível à projeção sobre o crescimento da economia, sobre a renda da população. Então, com a pandemia do Covid, que chegou muito forte no começo, a partir de março, os estudos que estavam sendo feitos, que estavam com a projeção de demanda ainda sendo construída ou tinha acabado de ser construída, ela teve que ser refeita. Então, isso atrasou bastante nosso cronograma de licitações. Muitos projetos que estavam em vias de serem publicados em edital, como a rodovia 153, Goiás até Tocantins, a rodovia 163, no trecho entre Mato Grosso e Pará, a rodovia 381, que liga Belo Horizonte ao Governador Valadares, também com trecho até o Espírito Santo. Todos esses projetos eles tiveram que voltar para a prancheta e a gente atualizar os estudos de demanda para pular essa etapa, que é a etapa de conclusão do estudo de viabilidade. Mas isso já foi feito, né? E agora a gente está com uma perspectiva muito grande de, no começo do ano que vem, ter uma série de projetos muito esperados pela sociedade, projetos que vão melhorar a qualidade de serviço, ampliar a capacidade dessas rodovias, reduzir o número de mortes, de acidentes, e é o que a gente está trabalhando intensamente para acontecer. Tiago, nos últimos anos, muito se discutiu sobre a melhor forma de lidar com contratos que vivenciavam graves crises econômicas, contratos que estavam em crise. Para todos que nos assistem, uma das materializações dos contratos de concessão são aquelas vias que acabam culminando na cobrança de um pedágio e recebe os investimentos correspondentes. E agora, com a pandemia do novo coronavírus, a gente consegue ter uma clareza maior de que, né, o tráfego diminuiu dessas rodovias, então possivelmente a gente vai enfrentar novas crises. Em 2017 foi aprovada uma lei que viabilizou a relicitação, ou seja, a devolução dos contratos para uma nova licitação. E como que isso tem sido tratado dentro do PPI? Perfeito. Arthur, até 2017, com a aprovação da lei que você comentou, a Lei 13.448, todos os contratos de concessão, eles não tinham um mecanismo de saída, de finalizar o contrato de forma amigável. Então, a gente faz um contrato de concessão no setor de energia elétrica, transportes, enfim, vários outros setores, e a lei que rege a concessão de serviços públicos no Brasil, que é a Lei 8987 de 95, ela prevê várias hipóteses de extinção, né, de encerramento do contrato, mas são hipóteses que resultam ou em litígio ou pressupõem uma falência da concessão, uma falência ou uma invalidação jurídica da concessão. Em nenhum caso se existia a possibilidade legal de que simplesmente a concessão ela se tornou inviável economicamente, né, o negócio se tornou muito ruim, e o concessionário, dificilmente ele vai ficar 30 anos, 40 anos com aquela concessão, perdendo dinheiro todos os anos. Então, em algumas concessões, o concessionário passava, diante da inviabilidade econômica, ele passava a descumprir o contrato, que era muito ruim, né? Então, ficava um perde-perde, né? O concessionário perdia o dinheiro e o governo não tinha a qualidade de serviço esperada daquela concessão. Então, a lei permitiu, essa lei de 2017, e regulamentada por um decreto que foi publicado no ano passado, 2019, ela permitiu que o concessionário, o setor privado,
se ele devolvesse a concessão para a União fazer uma nova licitação daquela concessão. É claro que essa decisão é uma escolha do poder, aceitar essa devolução é discricionário, o poder público, ele pode aceitar ou não a devolução, mas isso já está ocorrendo. E o PPI é a última instância para aceitar ou não a devolução dessa concessão. Quem avalia o pleito do concessionário, inicialmente é a agência reguladora encaminha a sua avaliação para o Ministério, a qual ela é vinculada, e na sequência o Ministério encaminha para o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos para dar a palavra final sobre se aquela concessão vai voltar ou não para o poder público fazer uma nova licitação. Então, alguns contratos que foram licitados, especialmente licitados em 2012, 2013 até 2014, bem na véspera da grande crise econômica brasileira, dos anos 2015, 2016, essas concessões tiveram uma frustração muito grande de receita logo no seu começo de prazo. Então, isso levou alguns concessionários a entrarem em colapso econômico e estarem devolvendo essas concessões. Então, eu lembro aqui as concessões de Viracopos, de São Gonçalo do Amarante, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o aeroporto de Viracopos e algumas concessões rodoviárias. Então, especialmente elas já estão sendo avaliadas pelo governo federal, já teve um pleito do concessionário, já estão sendo avaliadas para o procedimento de devolução e nova licitação. Perfeito. Priscila, eu quero sua opinião também sobre esse assunto, né? Você que é procuradora-geral e entende bem do tema, por favor, a palavra é com você. Obrigada, Mari. Boa noite a todos, né? Boa noite, Tiago, ao Arthur também, a você e a quem está nos assistindo. Do ponto de vista da agência, né? Como o Tiago falou aí, toda a importância do PPI na estruturação dos projetos e nas decisões políticas sobre aquilo que vai ser licitado ou aquilo que vai ser relicitado, né? A agência ela tem um papel mais técnico, né? A própria essência da criação das agências reguladoras é ter uma atuação mais técnica em relação a esses projetos, deixando essa parte mais política no âmbito dos ministérios e do próprio PPI. No que se refere às relicitações, de fato a agência está recebendo pedidos, né, fazendo análise técnica relacionada a essa inviabilidade econômica, aos eventuais descumprimentos do contrato, como o Tiago colocou aqui. A lei trouxe uma possibilidade de devolução, né, de solução amigável para que ambas as partes tivessem algum ganho ali com aquela extinção antecipada do contrato, né, por algum motivo ali de inviabilidade econômica, e isso faz com que no período, né, nesse período a agência acaba celebrando um termo aditivo em que a empresa fica executando as obrigações essenciais apenas, né? Apenas aquilo necessário à manutenção e à operação do serviço público, aquelas grandes obras de investimento que por acaso estivessem previstas para serem cumpridas ou que eventualmente ainda não tenham sido cumpridas, não são exigidas, e esse é o período que o governo federal vai utilizar para fazer os novos estudos, né? Também já foi falado aqui que são estudos que têm uma certa complexidade, né, novas estimativas, e de maneira que a sociedade em si não fique com aquele bem público, aquele serviço público parado ou sem manutenção durante esse período, né? A grande vantagem, na minha visão e do próprio regulador, é a manutenção, né, da prestação adequada do serviço nesse período, ainda que não seja daqueles termos em que foi eventualmente licitado, mas espera-se pelo menos criar uma situação de continuidade da prestação de serviço até que haja a transferência para o novo concessionário. Outro ponto que eu acho relevante aqui é que a lei, né, tanto a lei não foi criada como uma forma de criar uma possibilidade dos concessionários saírem daquele contrato quando não estiver atingindo aquele nível de retorno que eles almejavam, né? Tanto é assim que a própria lei ela impede que quem atualmente está operando concorra na nova licitação daquele bem público. Então é importante deixar essa mensagem, a mensagem, né, que eu acho que é importante para a agência reguladora, que não foi um mecanismo criado ali para quem participa de um leilão, dá um lance agressivo ou tem condutas ali não tão adequadas no mercado, achando que futuramente ou quando quando desejar, haverá uma solução fácil, ele sai e eventualmente participa de novo da licitação daquele mesmo
mesmo bem, ele está legalmente impedido de participar e concorrer àquele mesmo bem no qual ele teve, né, não teve um desempenho satisfatório. Acho que esse também é uma mensagem que é importante no âmbito, né, da regulação, de não incentivar esse tipo de conduta nas nossas concessões. Priscila, e aproveitando que você comentou um pouco sobre o papel da agência, e você tocou num ponto muito importante, falando da necessidade de, nesse período principalmente, mas sempre, claro, mas nesse período principalmente, de manter uma prestação adequada dos serviços. Como comentei antes para o Tiago, a gente vivenciou, né, registros históricos do fluxo de tráfego por conta, né, do distanciamento social e outras medidas. E isso vai ter especialistas e quem acompanha o mercado entende que isso vai ter uma repercussão nos contratos futuramente, pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, enfim, diante desse fato extraordinário. E aí eu queria lançar 3 perguntas para você, eu acho que vai poder responder num contexto só. Quais as principais medidas regulatórias que a agência adotou nesse período? E se dentre essas medidas alguma especial, alguma teve uma preocupação especial da agência de ser implementada e funcionar bem? E por último, se a pandemia, na sua visão, pode ser compreendida como um caso fortuito, de força maior, a fim de ensejar esses debates sobre os contratos. Obrigada, Arthur. Então, no início da pandemia, né, acho que toda a preocupação foi mais voltada para fomentar o distanciamento social. Então, as primeiras medidas da agência foi, no âmbito da infraestrutura rodoviária, suspender as atividades de fiscalização de peso veicular, né, atividades feitas presencialmente, elas foram suspensas ali entre maio e junho, retornando progressivamente a partir de julho. Paralelo a isso, né, sempre teve um pleito do mercado de adotar alguma medida que desse um alívio no fluxo de caixa. E nessa linha, né, apesar de não ser propriamente um reequilíbrio, a agência também editou posteriormente, né, a possibilidade de postergação do pagamento da verba de fiscalização. A verba de fiscalização é uma verba contratual que as concessionárias têm que pagar, é destinado ao orçamento da agência, né, e a ideia ali com aquela resolução foi possibilitar que aquele pagamento fosse feito mais ao final do ano, né? Então, durante alguns meses, assim, mais ou menos uns 3 meses, as concessionárias que assim quisessem, assim desejassem, não necessitavam pagar essa taxa, né? essa verba de fiscalização. Posteriormente, né, começaram-se também estudos aí relacionados à questão da metodologia para calcular o impacto, né? Talvez a grande dificuldade quando a gente tem um evento que causa desequilíbrio, tem que mensurar qual foi aquele impacto no contrato de concessão, né? Se houve impacto, eu vou dizer se houve impacto, porque a gente às vezes parte do pressuposto que só a existência do evento já automaticamente traz um impacto, mas tem que ser visto em concreto, né? Rodovias ali que tem um fluxo maior de veículos pesados, de transporte de carga, acabaram tendo um aumento do volume de tráfego e não uma diminuição, né? Da mesma forma, a diminuição ali do volume vai depender muito se naquela região também teve medidas restritivas, né, dadas pelos demais entes estatais, às vezes os estados ou municípios ali fechando fronteiras que podem ter diminuído o fluxo daquela rodovia. Então, os esforços atuais da agência, né, pela sua superintendência de rodovias, no sentido de debater com os afetados essa metodologia de cálculo, né, para realizar esse reequilíbrio. Com relação à classificação, algum tempo atrás, né, saiu nas mídias especializadas do setor, foi elaborado um parecer pela consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura, né, o órgão jurídico da AGU que assessora o Ministério, tratando do tema e, de certa forma, ele ali classificou como caso fortuito ou força maior, não faz uma distinção tão grande, porque para o parecer ali os efeitos seriam os mesmos, né? Deixando claro que, como era um parecer geral em abstrato, que deveria ser olhado em cada caso concreto o que de fato aconteceu. No âmbito da NTT, os pleitos em concreto, né, relacionados à pandemia ainda não foram analisados, como eu falei, ainda está na fase de elaboração da metodologia que será aplicada às concessionárias, mas um caso interessante que vale a pena mencionar é que essa é uma concessão da BR
101, se não me engano, que foi concedida agora no início do ano, e quando foi o momento de assinar o contrato, houve um pleito da concessionária de que houvesse alteração contratual para expressamente colocar a Covid como um evento de responsabilidade do poder concedente, né? Nesse momento, a agência entendeu desnecessária essa alteração contratual, né? Seria praticamente uma alteração contratual antes mesmo de ser assinado o contrato, por entender que já estava claro ali que o risco, né, de a pandemia classificada como força maior já estava ali devidamente alocada para a NTT, não havendo a necessidade de fazer essa alteração contratual. Então, houve uma deliberação, né, da diretoria da agência, classificando para esse caso concreto que a pandemia configurava força maior, razão pela qual não haveria a necessidade de fazer qualquer alteração contratual nesse ou nos demais, né? E também deixando claro que a ocorrência de eventuais efeitos extraordinários do Covid-19. A conexão da Priscila está falhando um pouquinho, eu vou interrompê-la. Daqui a pouco a gente tenta a conexão de novo, está falhando. Arthur, eu quero comentar uma pesquisa aqui que você trouxe, a pesquisa da CNT de 2019, né, que as rodovias que são concedidas, elas têm uma boa avaliação, né, de ótimo a bom, e essa foi a avaliação de 74,7% dos usuários. Então, quer dizer, quem anda numa rodovia que tem a concessão, anda bem, anda feliz, até porque tem todo o suporte, se bater o carro, se tiver algum problema. Então, Tiago, vou passar a bola para você enquanto a gente tenta restabelecer a conexão aqui com a Priscila. Esses contratos, né, que tem participação do setor privado, eles podem ser um instrumento para melhorar a qualidade desse transporte rodoviário? Com certeza, Mari. Os contratos de concessão são desenhados, são escritos com muitas cláusulas obrigatórias aos concessionários, cláusulas que visam melhorar a capacidade da rodovia, né, e reduzir a quantidade de acidentes e mortes nas rodovias. Então, antes de ser desenhada a licitação, o estudo de viabilidade identifica quais são os pontos de gargalo daquela rodovia, quais são os principais pontos de acidentes, para que o concessionário já chegue com as obrigações de resolver todos esses pontos de conflito ali da concessão, né? Então, e também é importante dizer que com o investimento privado, que chegará com a concessão assinada, desonerará também o DENIT, né, a Administração Pública Federal, da gestão daquelas rodovias. Então, reduzirá a despesa do DENIT, do Ministério de Infraestrutura, com a manutenção e investimentos naquelas rodovias, e que, portanto, sobrará recursos para aquelas rodovias que continuarão com o DENIT, né? Então, ou seja, a gente sempre fala que concessões de rodovias salva vidas, né? Então é importante isso está muito claro a todos, porque mais investimentos colocados ali pelo setor privado liberará espaço para o setor público investir mais naquelas rodovias que ficarão com a administração pública, e aumentará o fluxo também, a velocidade da via, também tem uma eficiência econômica e produtiva. Arthur, sua última pergunta antes da gente encerrar. Bom, em primeiro lugar, acho que houve muitas colocações interessantes. Fiquei, assim, com o interesse de ver a Priscila terminando aquele raciocínio, se eventualmente der tempo, Priscila. E você puder comentar, assim, sucintamente mesmo, talvez trazendo alguns pontos só da interlocução que a NTT tem feito, também, especialmente nesse período, com outros órgãos, né? Quem sabe até com o PPI, mas principalmente com o Tribunal de Contas e outros agentes do setor. Sou eu que falo, Arthur? Sim, por gentileza, Priscila. A conexão voltou, vamos lá. Voltou, né? Eu não sei até que ponto vocês ouviram lá da primeira parte, né? Mas acho que a lógica era só essa mesmo, de dizer que a agência não teve, né, num pronunciamento geral sobre a classificação, mas já teve esse caso concreto em que ela classificou como força maior e que deixou claro, já sinalizou, né, para o mercado ali ainda em junho, que a ocorrência de eventuais
efeitos extraordinários da pandemia e sua repercussão seriam analisados no momento adequado, né, quando houvesse a comprovação efetiva da interferência, né, desses efeitos ali no contrato de concessão. Agora, voltando à parte, né, essa última pergunta e sendo rápido também, dado o nosso tempo, a nossa interlocução talvez mais desafiadora é com o Tribunal de Contas da União, né, é um parceiro na medida em que os nossos processos mais essenciais são, de fato, né, objeto de controle do órgão. Então, a gente tem ali o desafio de comprovar e demonstrar tecnicamente que as escolhas da agência foram adequadas e razoáveis. Eu falo adequado e razoável porque, do ponto de vista técnico, haveria mais de uma opção, né, correta ali para tomar a decisão. Então, o grande desafio é que faça, né, que a agência consiga comprovar perante o Tribunal de Contas que a sua decisão técnica, ela atende ali o interesse público e que deve prevalecer da sua capacidade institucional, a sua legitimidade, né, o fato daquelas decisões ter sido submetida a um processo de participação social, seja por meio de audiências públicas, seja por meio de consulta pública. Então, foi um processo que ele teve todo um debate na sociedade, no âmbito dos órgãos, né? Aqui, envolvimento da administração direta, da administração indireta. Então, é fruto de um trabalho muito grande de várias equipes envolvidas e, às vezes, uma opção técnica ali do Tribunal de Contas não seria a mais adequada face toda essa, digamos, característica. Eu volto aí também de novo ao início da minha fala sobre a própria existência das agências reguladoras e o seu papel, né, nesse setor. Então, a gente deveria, né, tem que, aos poucos, ali demonstrando e comprovando a necessidade de deferência dessas decisões do regulador. E a gente está conseguindo reverter, né, de vez em quando tem umas cautelares, mas nós vamos lá, apresentamos recursos, explicamos, fazemos reuniões e o tribunal tem, em geral, acolhido ali grande parte da nossa argumentação e vendo que não só a agência, mas o Tribunal de Contas e todos os envolvidos estão evoluindo nesse processos, né, nessas novas grandes obras de infraestrutura, esses novos desafios que nós estamos enfrentando. Tá certo. Priscila, aproveito já para agradecer aqui a sua participação com a gente. Muito obrigada. Acho que o áudio dela falhou. Agradeço também, Tiago. Tiago, será que me ouve? Estamos ouvindo. Muito obrigada pela sua participação, Tiago. Obrigada, Mari, também. Arthur, agradeço você também que esteve aqui comigo no estúdio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, chegamos ao fim, então, do nosso programa. Muito obrigada a você também que esteve com a gente até agora. Se gostou do programa e quer rever, pode ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Te espero amanhã. Tchau.